Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou Bruno Ferreira do canal Histórias e Outras Coisas e no vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês um pouquinho da nossa incrível coleção de souvenirs. Para quem não sabe o que é souvenirs, souvenirs são lembrancinhas, são objetos que você compra em viagens, né, para trazer essa lembrança, um pouquinho da lembrança daquele lugar que você conheceu. Tá? A gente sempre compra para todo lugar que a gente vai, a gente tem muitos, né? Não sei se vai dar para mostrar todos para vocês, mas a ideia é isso, né? Compartilhar um pouquinho da história desses objetos com vocês, já que a gente está nesse momento de isolamento social, a gente teve nossas viagens, todas elas assim, digamos que canceladas, né? A gente está num momento de incertezas e ficar em casa é o melhor remédio. Então a gente vai compartilhar um pouquinho. E hoje, por incrível que pareça, eu vou ter a participação da minha companheira de viagens. É tão difícil trazer ela para os vídeos, de fazer ela participar disso, que para ela talvez seja uma grande pagação de mico, mas enfim, hoje ela vai vir, que é a minha aventureiro crânio das viagens, ela que organiza tudo, né, que é a minha esposa Ana Cláudia. Pode vir, meu amor, venha cá. Bom, temos aqui então a minha querida esposa Ana Cláudia. É isso, pessoal, hoje a gente vai mostrar um pouquinho das histórias, né, das nossas viagens que nós trouxemos para dentro da nossa casa. Então, toda vez que a gente olha ele lá na estante, olha em algum lugar, a gente lembra de algum momento que a gente viveu dentro dessas viagens. Eles servem pra gente, para trazer um pouquinho daquele momento para nossa realidade. É isso aí, mas vamos deixar de enrolação, vamos mostrar para vocês aí um pouquinho desses objetos que a gente tem. E aí a gente começa já mostrando alguns objetos que a gente tem na nossa primeira viagem internacional, que foi na nossa lua de mel, que a gente foi para o México, para Cancún. E eu mostro para vocês o grande símbolo do México aí para muitas pessoas, que é as caveiras mexicanas. Olha essa aqui, super estilosa, toda ela pintada à mão, tá? A gente comprou quando a gente foi visitar a Chichén Itzá, né? O que é a Chichén Itzá, amor? Fala aí. Tem aqui é um monumento inca. Maia. Maia. É Maia. Monumento Maia, ela falou. Não, volta. Eu então corto, volta. continua. É um monumento... É Maia. É Maia. E Inca é do Peru. É. É um monumento Maia. Então, no dia que a gente foi visitar, a gente comprou esse monumento. Lá tinha algumas pessoas vendendo artesanato, né? Então ele representa, né, a pirâmide Maia. Tem vários detalhes que são muito parecidos com a pirâmide, como por exemplo a cobra aqui na escada principal. É uma cobra, essa é a boca de uma cobra, né? Sim, e assim, a gente comprou, né, porque eu, como sou professor de história, sou suspeito para falar, mas a gente tem uma admiração muito grande pela cultura, pelos povos pré-colombianos, que são os incas, maias e astecas. Nesse caso específico foi os maias, né, que a gente conheceu um pouco da sua herança histórica, do seu conhecimento, e nos deparamos com esse monumento aqui, que é a pirâmide, e a gente comprou ele aqui para ficar nas lembrancinhas das nossas viagens. A gente tem então essa pirâmide, que é a Chichén Itzá, várias caveirinhas. Amor, segura aí. Essas caveirinhas, elas ficam guardadas, só as pequenininhas que ficam nos nichos da sala, né? Porque a minha esposa tem medo, não sei por que ela tem medo disso, né? De ficar virado para frente, porque tem uma história muito bonita, né? Das caveiras, né? As caveiras no México, né? A gente sabe que os povos mexicanos, eles, na tradição deles, eles celebram uma grande festa conhecida como a festa do Dia de los Muertos, né, que é no dia 31 de outubro. E a caveirinha, que já é uma tradição desde os maias, ela representa, na verdade, a vida, né? Ou muitas pessoas pensam a morte e tal, mas tem muito mais a ver com a vida, né? De celebrar a vida. Os maias, na sua tradição, eles guardavam os crânios, né, dos povos quando morriam, né, os seus antepassados, os seus familiares. E eles guardavam por que o crânio? Porque é no crânio que a gente tem o cérebro, né, fica aqui dentro, e no cérebro que estão todas as memórias, todas as lembranças, né? Então eles guardavam como uma forma de preservar, de manter viva essa memória, essa tradição. Não tem nada de macabro aí que as pessoas acham, né? Na verdade já tem outras
outras tradições, a caveira está muito mais relacionada à igualdade do que talvez a alguma coisa negativa. Sim, e a gente trouxe as caveiras não só por ser um símbolo do México, né? A gente deu a sorte de estar lá quando estava acontecendo essa festa. Então, o nosso casamento foi no final de outubro e o Dia dos Mortos é dia 31, né, de outubro. Então a gente estava lá e estavam vendo comemorações por todos os lados, então a gente viu algumas delas, a gente conversou com as pessoas locais sobre como eles comemoram, sobre o significado disso para eles. Sim. Né? Então, além do símbolo do México, tem um significado histórico mesmo, de momentos que a gente viveu naquele lugar. Eu vou pôr as fotinhos aqui, enquanto a gente for falando, vai passando as fotinhos, para vocês dar uma olhadinha da nossa viagem lá e ter uma noção da importância desses objetos, assim, até para a nossa história, para nossa lembrança desse lugar sensacional que a gente conheceu. Tá, pode guardar aqui, amor. Agora eu vou pegar um outro objetinho bem bonitinho, que é a alpaca. Alpaca é uma alpaquinha bem bonitinha que a gente tem, né? E ela foi de uma viagem também que tem a ver com os povos pré-colombianos, né? Que são os incas, maias e astecas. Aqui está mais relacionada à história dos incas, né? Que foi a viagem que a gente fez ao Peru, a cidade de Cusco e Machu Picchu, né? Que a gente visitamos outras também, mas essas foram as principais. E numa dessas andanças pro Peru, a gente foi numa feirinha de vários produtos artesanais. Para quem não sabe, aí os peruanos, eles têm uma tradição muito grande aí com os tecidos, né? E o tecido que eles utilizam para confeccionar muitas de suas roupas vem, a lã, né? A lã vem do pelinho da alpaquinha aqui, ó. Ai, a câmera não quer focar. Deixa eu ver se foca aqui. Aí, ó, mais ou menos assim, tá? E ela é linda, né? É uma viagem maravilhosa. Eu tentei dar um beijinho na alpaca. Vou pôr aí a fotinho pra vocês verem. E, amor, fala aí. Na verdade, ela é um animal que tem em todo lugar que você for, lá, pelo menos lá em Cusco, lá em Águas Calientes, que é onde fica o monumento de Machu Picchu, a gente encontrou várias. Então ela é um símbolo, né, do Peru. É um animal que eles gostam muito e eles usam o pelo para fazer a lã, né, que usam vários toucas, roupas, e aí em todas as partes eles vêm. A gente trouxe para as pessoas uns chaveirinhos de lhama. Então alpaca. Alpaca. Algumas pessoas chamam de alpaca, outras chamam de lhama. Lá normalmente eles chamam de alpaca, né? E aí a gente trouxe alguns porque nos remete também a momentos muito bons. E é isso. Bom, lá por todo o Peru você vai sempre se deparar com alpacas em várias regiões, assim, em vários lugares, e esses tecidos coloridos também, tanto na vestimenta dos povos que lá viviam, como em outros objetos também espalhados pela casa, pelo hotel. Sempre vai ter essas cores assim muito coloridas, tá? Em vários lugares. E o Peru, sem dúvidas, foi assim, uma viagem maravilhosa. O Peru é uma cidade assim que reúne muita história, um país que reúne muita história, muita tradição e assim, um lugar místico, com lindas paisagens, porque está bem ali na Cordilheira dos Andes. Então você imagina aquelas montanhas maravilhosas, você tem uma culinária maravilhosa também, vale muito a pena conhecer. Tá? Então vamos passar para o próximo. Olha só que eu esqueci de falar das pimentinhas também do México. A gente trouxe pimentinhas até hoje, tá? Deve estar várias, tá estragado, né? Mas a gente guarda lá porque, sem dúvidas, marca muito essa viagem. Vamos falar hoje das viagens mais internacionais, vai ficar muito longo o vídeo, né? A gente tem muita coisa. Vamos pegar aqui agora essa daqui que foi recente, essa viagem. Qual que é essa daqui? Amor, fala sobre ela aí. A Torre Eiffel. Na verdade é um monumento, acho que dos mais conhecidos no mundo inteiro, né? E o monumento principal lá de Paris. Sim, além da Torre Eiffel, a gente tem também aqui, ó, o Arco do Triunfo, que é um monumento que, na verdade, se chama Arco Triunfal,
É Arco Triunfal. Não, ele é Arco do Triunfo. O Triunfal é o de Portugal. Tá, Arco do Triunfo. E ele é um monumento que marca assim as conquistas, né? É um símbolo na França que marca muitas das suas conquistas. As conquistas de Napoleão Bonaparte. E aí, aqui, ele é bem alto, ele tem acho que 50 metros de altura. E aqui tem o nome de vários soldados. Tem o nome das batalhas e o nome de vários generais gravados. Soldados então ele é um monumento em homenagem às batalhas vencidas por Napoleão Bonaparte. E dentro tem o túmulo do soldado... Ah, não lembro quem é. Tem que... Não é um nome, é um soldado... Não sei como. E lá dentro, lá embaixo, fica o túmulo do soldado desconhecido. E o Arco do Triunfo fica numa região bem central ali de Paris, né? Que de frente para o arco você vê a Avenida Champs-Élysées e várias outras avenidas, né? Tem um arco, como se fosse um círculo, e várias outras ruas em volta. E ali nas proximidades Torre Eiffel e vários outros monumentos. E eu trouxe esse personagem, apesar dele ser um personagem clássico aí da cultura norte-americana, né? Norte-americana, Estados Unidos. Mas foi o lugar onde a gente teve a oportunidade de conhecer a Disneyland Paris, né? Então a gente comprou o Mickey lá também. Então esses são alguns dos objetos dessa viagem marcante, sensacional, dos sonhos, que foi Paris, que é um lugar que eu quero muito voltar. Se Deus quiser, a gente vai conseguir isso. É um lugar que eu me apaixonei, tá? Bom, continuando as nossas viagens internacionais, vou trazer dois outros objetinhos. Um é o bondinho e um galo, tá? Ambos de qual tradição, de qual país vocês acham? Portugal, certo? Lisboa, que foi também uma das últimas viagens que a gente fez, assim, bem no início dessa pandemia aí do coronavírus, né? Quando a gente já estava, né, na Europa, já estava tendo esses casos. Os últimos dias em Paris foi quando começou a aparecer os casos, a gente estava lá. Sim, e aí temos aqui o bondinho, né, que representa ali um pouco toda a tradição ali nos transportes em Portugal. Até hoje lá o bondinho é um transporte muito utilizado lá, né? E Portugal representa muito isso, né? O moderno e o antigo, né? Convivendo junto, em harmonia, o que torna esse país um país extremamente visitado, né? Que consegue fazer essa aliança aí. E temos aqui também um galinho, que é o chamado galinho de Barcelos, tá? Ele é um galinho que é de uma lenda portuguesa, que é uma lenda na qual uma pessoa foi condenada injustamente. Ela, de uma forma milagrosa, ela conseguiu ser salva pela história de um galinho que deu um grito, um galinho cantou, né, e acabou livrando esse homem. Tava tendo lá um almoço, né, entre os juízes, e essa pessoa que estava sendo condenada, ela foi lá e protestou contra a condenação dela, questionou e tal, e falou que a condenação não era certa e que o galo iria cantar no dia da morte dela. E o galo cantou e essa pessoa foi absolvida. Ela desenhou melhor, ela construiu esse monumento lá na cidade de Barcelos, e até hoje é um monumento assim histórico muito visitado, que está dentro de um museu histórico. Eu não lembro qual é a cidade, não sei se é em Barcelos, mas Barcelos. É bem legal a história. A gente tem um galinho que representa essa viagem maravilhosa também, que é Portugal, né? Portugal tem uma história muito parecida com a nossa. Agora eu vou falar um pouquinho do Brasil, que falou de Portugal, aí tem muito a ver com o Brasil, né? Fazendo essa viagem. Eu vou mostrar dois objetinhos aqui que a gente comprou numa viagem que a gente fez essa foi em Ouro Preto, moço. Não, foi Ouro Preto? Foi em Ouro Preto, a gente comprou em Ouro Preto, isso aqui em Minas Gerais, né? E aqui são casinhas que representam aqui a arquitetura colonial no Brasil, que é este estilo barroco, né? Que tem, como eu falei para vocês, tem muito a ver com Portugal também, né? Porque o estilo barroco aqui no Brasil, ele foi um estilo arquitetônico que foi trazido pelos portugueses. E todo lugar que você for ao Brasil, lugares históricos, você sempre vai se deparar com esse estilo. Então a gente comprou em Ouro Preto, Minas Gerais, mas ele representa
acho que toda a história colonial brasileira, assim, toda a história da cultura brasileira. Se você for em Paraty, você vai se deparar. Todas as cidades históricas. Todas as cidades históricas, né? Você vai ver esse estilo aqui. Até inclusive em Portugal também, né? A gente foi no Nordeste, é muito presente isso. Paraty, aqui bem do lado de São Paulo, muito presente isso. E a gente tem essas casinhas e comprou esse daqui quando a gente foi pro Nordeste. Olha que legal. São um trio aqui de forró, tocando triângulo, a zabumba, né? Enquanto um casal está dançando. Ai, vai ficar ruim de focar aqui, não focou. Mas enfim, a gente deixa junto na estantezinha assim, que representa assim a cultura, um pouco da tradição brasileira, né? Bem legal. Esse a gente comprou em qual cidade? Foi no Ceará, né? A gente comprou no Ceará, no mercado. Não, esse aqui a gente comprou em Natal, lá naquela vilinha lá. Pipa. Esse aqui a gente comprou em Pipa, na vila de Pipa, né? Uma cidadezinha próximo a Natal. Uma cidadezinha assim, caiçara, bem tranquila, assim, com estilo, como eu posso dizer? Estilo caiçara mesmo, assim. Esse aqui que nós compramos no Ceará. Esse aqui, ó, que é o casal muito conhecido na história do Brasil, que é o casal de Maria Bonita e Lampião, né? Personagens históricos que eu gosto bastante, né? Personagens assim clássicos da luta do povo nordestino, da luta da opressão dos coronéis no início do Brasil República, né? Personagens históricos que, diante de tanta desigualdade, de tanta corrupção, manipulação política, exclusão dos povos nordestinos, né, se revoltaram e partiram. Eita, o Vitor acabou de acordar, gente. É isso que tem um bebê. Vai lá, amor, dá um carinho lá. Eles representam, né, então, a história. Vitor acordou, gente. Representam a história, né, do Brasil, história do Brasil República, tá? Eu tenho assim uma afinidade muito grande com a história deles, apesar que eles partiram para a bandidagem como forma de luta, tal, isso é uma outra questão, mas também são vítimas de um projeto político de extrema exclusão social, e eles estão aqui representando a cultura nordestina e estão lá para lembrar da minha viagem para Fortaleza, Ceará. Muito legal. Agora eu vou pegar mais um outro aqui. Tem um outro aqui que a gente esqueceu de contar. Esse daqui é o boi, a gente comprou quando a gente foi na viagem para Alagoas, a gente comprou a caminho de Maragogi. Eu falava pra Ana que eu queria muito um boizinho, e ele tem aqui ainda, ó, o sininho aqui, ó, faz até o barulhinho. E eu gostei muito, pintura à mão, feito de argila. O boi, que tem várias tradições assim no Brasil, né? Tá presente em várias manifestações culturais e artísticas, né? Representando o povo nordestino, o povo do norte, né? A população rural em sua maioria. E ele fica lá na nossa estante, junto com as casinhas coloniais, e fica uma coisa linda, gente, coisa linda, tá? E temos aqui também alguns animais que é da nossa fauna, tá? Temos aqui a onça pintada e também o tucaninho, que representam um pouquinho aí da fauna brasileira, que presente na Mata Atlântica, a onça, né, presente no Pantanal, no Cerrado, né? E a gente foi para Bonito, e Bonito é um lugar que concentra muito desses animais, né? E a gente comprou para lembrar desse lugar maravilhoso e inclusive também valorizar a fauna brasileira. E agora, para finalizar, tem um que a gente pulou também, que é os moais. Ó, o moai, Vitor. Mamãe, fala do moai para as pessoas. Os moais são lá da Ilha de Páscoa, né? São monumentos que foram erguidos lá na Ilha de Páscoa pelo povo Rapa Nui, pelo povoado que vivia lá naquela ilha, e eles foram construídos em homenagem aos ancestrais mortos. Então eles são construídos todos de costas para o mar, voltados para a ilha. E tem vários tipos, tem alguns que estão de olhos fechados, tem alguns que estão de olhos abertos, e cada um deles tem um significado. Então a Ilha de Páscoa faz parte do Chile, e a gente trouxe como lembrança de quando a gente foi lá, né, filho? O Vitor não tinha nascido ainda, a gente foi numa época bem fria, né, amor?
época de neve. E a gente trouxe pra lembrar dessa viagem gostosa que a gente fez. Bom, e é isso que eu queria mostrar pra vocês. Talvez tenha gente que não ache isso, não dê mínima importância pra esse vídeo, mas com certeza é uma lembrança muito boa pra nós. Esse é os moais. É os moais da Ilha de Páscoa. É o moai. E é isso, pessoal. Sintam-se viajando um pouquinho com a gente na história desses lugares, desses objetos, ou melhor. E um forte abraço para vocês, fiquem em casa e se Deus quiser em breve estaremos colocando mais vídeos no canal aí mostrando as nossas viagens aqui pelo Brasil e se Deus quiser para fora também. E é isso. E outra coisa, no Instagram a gente tem uma página que é Nós no Rolê. É Nós no Rolê, segue lá que vocês podem ver as fotos dos lugares que a gente foi. Minha esposa que começou a montar, tá colocando lá as postagens. Em breve a gente vai trazer muitas coisas pra vocês. É Nós no Rolê. Vou colocar aqui embaixo, ó. É Nós no Rolê. Um abraço pra todos vocês. Um beijo, fique em casa e até a próxima. Tchau!